Glória a Deus, vamos compartilhar uma palavra. Amém? Pega a sua Bíblia aí, se você tem um caderno, pega aí uma agenda para você anotar. Se você anota na sua Bíblia, pega ela para você marcar. Vai marcando, porque eu vou te dar um alimento que você vai precisar durante a semana e vai relembrar durante a semana. Amém? Crie o hábito de vir para o culto e anotar a palavra. Isso vai te dar uma chave de crescimento. Amém? Se você vier para o culto e anotar aquilo que é importante, seja na Bíblia ou na agenda, no seu bloco de notas, você vai ter uma chave de crescimento espiritual. Você vai crescer mais rápido do que os outros. Quem entende isso? Você vai ter um alimento durante a semana que vai te fazer crescer mais rápido, com mais constância, mas também com mais vigor, com mais poder de Deus. Amém? Então crie esse hábito em nome de Jesus. Pai, eu intercedo por cada membro que está aqui hoje. Eu invoco ao Senhor, Espírito Santo, que nos dê a revelação e nos dê a sabedoria, que Jesus Cristo seja expresso pela palavra, porque Ele é o verbo, Ele é a palavra, e que o Espírito Santo venha agir nos nossos corações, nos dando revelação e sabedoria para viver a palavra. Eu rejeito toda incredulidade, toda dúvida, eu anulo toda resistência, eu libero esse ambiente, eu ordeno que toda distração seja cessada agora, aqui do lado de fora, que todos recebam do Senhor, sejam tocados e transformados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aí fora o som está bom, sim ou não? Se estiver bom, fala amém. Oh, tá bom então. Ok, nós somos filhos de Deus. Isso é um grande privilégio. Amém? Não é todos que são filhos de Deus, querido. Todos são criaturas, mas nós somos filhos. A todos aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você faz parte de um grupo especial. Você já é separado, escolhido pelo Senhor, separado por Ele. Agora, você é feito filho de Deus pela sua fé em Jesus. A única forma de você ser encontrado como filho de Deus é crendo no Filho, o primeiro, que era o único e se fez primeiro para que nós também sejamos filhos, Jesus Cristo. Crendo na obra dele, na vida e na obra de Jesus na cruz, crendo com o coração, confessando com a boca, você se torna filho de Deus. Jesus veio porque nós éramos pecadores, vivíamos na prática do pecado, estávamos destinados à perdição eterna. A nossa vida era uma vida de escravidão aos nossos desejos, pela influência de espíritos malignos, e estávamos destinados a morrer e ficar eternamente separados de Deus. Por amor a nós, Jesus veio, o Pai nos ama e enviou o Filho, e por amor a nós, Jesus veio, abriu mão da glória, se fez homem, viveu como homem, foi provado, foi tentado como homem, igual a eu e você, mas ele não pecou, ele foi aprovado, e ele decidiu estabelecer a nova aliança. Ele estabeleceu uma aliança conosco. Se cremos nele, tudo que é dele passa a ser nosso, e tudo que era nosso, do nosso velho homem, ele levou sobre si na cruz. Fomos feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus porque você era pecador, você reconheceu isso. Em algum momento você reconheceu que você estava na vida de pecado, na prática de pecado. E quando você reconheceu que Jesus veio para os pecadores, você recebeu a graça de ser salvo. Jesus veio para aquele que não merece, para aquele que estava preso no pecado, para aquele que era enfermo, que éramos nós. Amém, irmãos? Amém. Só que agora você é filho. E como filho, herdeiro, o Senhor, o Pai de Jesus, o Deus, Criador dos céus e da terra, tem para nós uma herança, e nós temos parte na herança de Jesus Cristo. Temos promessas de uma vida abundante. O Senhor Jesus prometeu que nós iríamos viver vida abundante. Ele diz que o inimigo, Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas também o Senhor disse para nós que Ele nos escolheu para darmos frutos que permaneçam, a fim de que tudo que eu peço ao Pai, Ele me dê. Está dando um eco aqui. O Senhor, então, Jesus prometeu também: eu te escolhi para você dar fruto que permaneça. Você vai ser usado, pessoas
vão ser tocadas, e tudo que você pedir ao Pai, eu vou te entregar. Ele vai para o meu nome, por causa do meu nome, te responder às suas orações. Quem diz amém? Amém. Portanto, você está destinado a uma vida abundante. Amém. Você está destinado a uma vida frutífera. Agora, o Senhor, Ele usou alguns símbolos para ilustrar os princípios. E Ele se coloca num símbolo de ser uma árvore. Ele é a videira, nós somos os ramos, nós permanecemos nele e nós vamos dar fruto. Então, uma árvore saudável, ela sempre produz abundância, produz fruto. É até um sinal para você. A vida abundante é fruto na sua vida. É um sinal de que você está no lugar certo, está no caminho certo, está na posição certa. Quer entendeu? Amém. Ok. Então, fruto, abundância, prosperidade, frutos espirituais, frutos na sua vida, isso tudo não pode ser o alvo da sua vida. Você não pode viver uma vida em busca dessas coisas, em busca de abundância, uma vida em busca de prosperidade, uma vida em busca de frutos espirituais, uma vida em busca de frutos que são vidas, de uma vida de desfrute. Isso não pode ser o seu propósito de vida, que é perda de tempo. Você está gastando energia, gastando força, gastando vida para conquistar uma coisa que é normal, é natural, é resultado. O centro da nossa vida, agora nós somos filhos de Deus, o centro da nossa vida é Jesus Cristo. Amém. Você tem que gastar e investir a sua vida para conhecer ao Senhor e fazer a vontade do Pai e fazer aquilo que o seu Senhor quer que você faça. Esse é o centro da vida cristã, é Cristo em nós, a esperança da glória. Conhecer ao Senhor dia a dia. Quando você se aproxima dele, o fruto vai manifestar. A vida abundante vai se manifestar. A ilustração do Senhor lá em João capítulo 15 é essa. Eu sou a videira. Ele se coloca, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Permanecer em mim, na minha palavra, vocês vão dar muitos frutos. Não é o ramo que dá fruto. O que dá fruto é a árvore, é o tronco. O ramo está conectado. Enquanto ele estiver conectado, ele dá muito fruto. Amém? Amém. Fruto é resultado. Resultado de estar íntimo com o Senhor, em conexão com o Senhor, permanecer nele. Esse é o nosso trabalho, permanecer no Senhor. E nós vamos ter como resultado fruto. Amém? Eu peço que você agora tome uma decisão, concentrar a sua mente em mim. O diabo fica te roubando os seus pensamentos. Uma característica de alguém que está passivo é que ele perde o olhar. O olho dele fica vidrado. Misericórdia mesmo. Você veio para o culto e deixa o diabo roubar a sua mente? Então concentra em mim. Amém? Amém? O senhor anda muito, pastor, é para você olhar mesmo. Se eu ficar parado, você vai ficar assim para mim. Aí eu ando para você ficar assim. Quem entendeu? Amém. Concentra em mim, filho, é a sua vida. O inimigo sabe disso. Ele sabe o segredo. Ele sabe que nós, por nós mesmos, não temos força. Mas quando nós estamos em Cristo, ele já é derrotado na nossa vida. Ele já perdeu. E ele usa uma estratégia. O inimigo, ele faz com que as pessoas não percebam que estão inseridas num ambiente espiritual. Para quem não conhece Jesus, o diabo não precisa fazer nada, ele já está preso. Quem não conhece Jesus já é escravo do diabo. Mas para quem crê em Jesus Cristo com o coração, quem é filho de Deus, o diabo perdeu essa vida. Ele perdeu essa vida, mas ele vai tentar roubar a sua vida. Ele vai tentar roubar o seu tempo, o seu dia a dia, tentando te distrair. Então você tem que entender que nós somos espirituais, estamos imersos num ambiente espiritual, estamos vivendo aqui nesse ambiente material, mas existe uma atmosfera espiritual à sua volta, onde você chega, porque você é filho de Deus, e é um filho de Deus por causa do Espírito.
Espírito de Deus está dentro de você. Então, onde você chega a um ambiente espiritual, coisas começam a acontecer. Você precisa de aprender isso, aprender a discernir, a perceber isso, a discernir as coisas da alma, das coisas do Espírito, entender que você carrega o próprio Espírito de Deus dentro de você, que é o Espírito de Jesus Cristo, e quando você chega nos lugares, coisas acontecem. Eu tenho muitos testemunhos pessoais de pessoas que converteram só porque eu sentei perto dela. Aí você pensa, nossa pastor, o senhor é muito bom, o senhor é muito santo. Não, é o contrário, é porque eu não sou bom. É porque eu não consigo ser o que tem que ser. E eu entendo que eu não consigo. Então o que eu faço? Eu decido permanecer em Cristo. Nele e na sua palavra. Como que eu permaneço em Cristo? Basicamente tem 3 formas. Uma forma é pelo próprio Espírito que está dentro de você. Você tem que exercitar o Espírito. O Espírito Santo não vai sair de dentro de você, mas você sai da presença dele. Tem que decidir exercitar o Espírito. Aprender isso. Você não sabe fazer isso, tem que ir para o cursão, filho. Não acredito que você não foi, matriculou no cursão. Você tem que ir lá e assistir toda a aula para aprender a exercitar o Espírito. Não pode assistir o cursão, assim, vai assistir uma aula e falta outra. Não adianta, faz de novo. Não prestou, faz de novo. Todos os dias, vai lá para aprender. Mas também você exercita o Espírito na vida da igreja aqui, quando nós oramos, fazemos discipulado, fazemos célula, nós estamos ensinando os irmãos a exercitar o Espírito, permanecer conectado em Cristo pelo Espírito. Uma outra forma é pela palavra, porque a palavra é o próprio Senhor Jesus. Ela está escrita aí na sua Bíblia, Logos, mas dentro dela tem um Espírito que é Rema. O Espírito Santo revela essa palavra dentro de você. A palavra é Cristo. Você permanece em Cristo, permanecendo na palavra. A palavra é o alimento, é a fonte, é que tem que se sustentar todos os dias. Não religiosamente, porque tem muitas pessoas chegando na igreja, de outras igrejas, e elas falam assim, não, eu já fiz até teologia. Pegue o curso de teologia e guarde esse diploma, para não falar outra coisa. Não serve para nada. Teologia não muda a vida de ninguém. O que muda a sua vida é Cristo. Conhecê-lo, relacionar com ele, ter intimidade com ele. Eu também tenho curso de teologia, eu nem peguei meu diploma. Não serve para nada o diploma. O que serve é a experiência. Alguém está comigo? Amém. É a experiência com Cristo, permanecer nele, na sua palavra. E a outra forma, prática, é pela igreja. Porque a igreja é o corpo de Jesus Cristo. Então você pode perceber que quando você começa a estar sobre ataque maligno, ou alguém que você, da sua célula, está sobre um ataque maligno, a primeira coisa que acontece é o isolamento. Ele se isola da igreja, da célula, ele para de ir, para de atender ligação, para de estar junto. Porque estar em Cristo é estar inserido na vida da igreja. A forma prática de viver a vida em Cristo, é dentro de Cristo, é vivendo a vida da igreja. E no caso da nossa igreja local, é célula, discipulado, culto, oração, reencontro, encontros. Mas a igreja não para, pastor. Infelizmente nós paramos para dormir. Não devia parar. Meu sonho é assim, eu ir dormir, chegar alguém para vir ficar aqui no meu lugar e continuar o prédio aberto, gente orando, as coisas acontecendo. Estão entendendo? Não, irmão, está na hora de eu ir, eu estou indo, mas outro já está chegando aqui, vai ficar aberto, continua a oração, manda ver. Vamos permanecer em Cristo. Alguém está comigo? Amém. Aleluia. O diabo sabe disso. E ele usa estratégias. Você tem que entender, você é espiritual, estar imerso num ambiente espiritual. Seu inimigo não é carne ou sangue. Seu inimigo são principados e potestades nas regiões espirituais. E as regiões espirituais atuam aqui no nosso meio. E uma das estratégias do inimigo é fazer com que as pessoas não percebam quando elas estão sendo atacadas por ele. Quando o inimigo te ataca, ele também é espiritual, ele é espírito. Você pode perceber sinais. Tem sinais que acontecem. Só que na mente do homem natural e na mente do homem que é filho de Deus, mas ainda carnal, que anda na carne, não anda no espírito, ele acha que tudo é natural. Tem irmão assim, você vai contar um testemunho, ele conta piada do testemunho.
Você vai contar assim uma coisa que aconteceu, alguém vai falar assim, não, aconteceu isso daqui e eu estou feliz. E o irmão vai dar um jeitinho de contar uma piada daquilo ali, fazer graça. É porque é homem natural, ele não enxerga as coisas do espírito, a vida dele fica presa no natural. E tem outros que acham que tudo é coincidência, acontece coisas na sua vida que vão além da explicação natural, foi coincidência, foi sorte. Mas você tem que parar e discernir, filho. Você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo e você está imerso num ambiente espiritual. E as coisas começam a acontecer na sua volta para o plano de Deus ser cumprido na sua vida, para a vida abundante te alcançar e para você frutificar abundantemente. Deus está trabalhando a seu favor e o inimigo está tentando resistir. Percebe os sinais. Amém? E o diabo leva muitos irmãos a ficarem presos no natural, não considerando importante as coisas espirituais. Você tem que considerar. Agora, nós vamos também para um outro caminho, porque tem alguns irmãos, principalmente quando eles vêm de um ambiente pentecostal, onde não se valoriza tanto a palavra, mas valoriza muito a unção, e nós mediamos os dois, valorizamos os dois. Num ambiente onde se valoriza muito a unção e a palavra é desvalorizada, começa a ter um ambiente místico. Então, tudo quanto é coisa que acontece é espiritual. Caiu uma árvore, uma folha da árvore no seu pé, é espiritual. Aí você começa a viver uma vida infernal, porque qualquer coisa que acontece, deu um vento na hora que você estava vindo, esse vento é o Espírito Santo que está. Não, é porque está calor demais, aí a chuva está tentando entrar aqui. Estão entendendo isso? Então, você não tem que também ir para o extremo, de ficar, tudo é místico demais. Qualquer coisa que fala, tem irmão que chega para mim e fala, pastor, eu estou meio confuso numa direção, mas eu vim aqui e eu sei que o Senhor Jesus vai te usar para falar comigo. Eu falei, sabe? Que bom, porque eu não sei não. E aí fica esperando eu falar alguma coisa mística, alguma coisa assim, algum revelamento, para mudar a vida da pessoa. Tá bom, filho, venha aconselhar, mas venha para simplesmente ouvir a palavra de Deus. Fica esperando um sinal místico, porque nisso daí muitos se perdem, o diabo entra como espírito de engano, e traz muito misticismo no meio da igreja. Então não pode ser nem um extremo, nem outro, nem o extremo de achar que é tudo natural, nem o extremo de ficar espiritualizando tudo é muito místico. O Espírito Santo, ele fala o tempo todo, mas ele fala com as coisas simples do seu dia a dia. No seu dia a dia, ele vai falar com você com simplicidade. Percebe, isso daqui é o Espírito Santo, percebe o seu espírito. E o diabo, às vezes, ele está te atacando e ele está colocando na sua mente que isso daí é coisa natural. Por exemplo, nós passamos por um grande ataque do diabo, chamado isolamento social. Então, onde toda a sociedade estava dizendo que era o normal, que era o melhor o isolamento social. Mas é sabido de todas as áreas da ciência humana que ficar isolado é a pior coisa que acontece com o ser humano. O prejuízo do isolamento na alma da pessoa e no físico da pessoa são piores do que a tentativa de evitar que ela sofra algum problema. Então, o melhor não é o isolamento social, é o distanciamento. Mas muitos entraram nesse pensamento do isolamento. Era um ataque maligno. Agora me responde aí, você conhece algum crente que entrou em isolamento, parou de ir no culto, ficou esse 1 ano e meio em casa, isolado, sem participar da vida da igreja, e está cheio do Espírito agora, desfrutando o melhor de Deus? Você conhece algum? Se você puxar na sua memória, você vai ver muitos que estão desviados. Foi um ataque maligno. Alguém entendeu isso? Só que a pessoa não discerne. Não discerne que é um ataque maligno. Frequentemente as pessoas acreditam que a luta que estão enfrentando é algo meramente natural. Mas na verdade nós estamos debaixo de um ambiente espiritual e o inimigo nos ataca constantemente. Por que ele me ataca? Não fiz nada para ele. É porque você é filho de Deus. Então ele vai nos atacar. Mas não fique com medo do diabo, porque ele não pode tocar nos filhos de Deus. Nós não somos mais escravos dele, nós somos filhos amados de Deus.
E nós temos um Pai que é poderoso e Ele cuida de nós. Ok, o que é um ataque espiritual? Um ataque espiritual é uma série de eventos que acontecem, pequenas coisas que acontecem, mas elas são coordenadas por demônios, com o propósito de tirar você do cumprimento do propósito de Deus. Quando você está sendo atacado por circunstâncias, eventos acontecem à sua volta, ou acontecem interiormente ou à sua volta, que te tiram os olhos das promessas de Deus, tira você da posição de cumprir o propósito de Deus, você está debaixo de um ataque espiritual. Então você pode parar sempre e perceber, essa luta que eu estou passando, ela está me tirando da vontade de Deus, do propósito de Deus, ela está me isolando, ela está me tirando do propósito de Deus, ou ela está me levando para ficar mais próximo de Deus? Ela está me levando para crescer na fé, nas promessas dEle, ou ela está apagando a minha fé nas promessas de Deus, ela está me tirando do propósito de Deus? Se estiver tirando a fé do seu coração nas promessas, se estiver tirando você do propósito, desviando você do plano de Deus para a sua vida, é um ataque espiritual de demônios. Alguém entendeu isso? Amém. Não quer dizer que você está endemoniado não, tá? Porque o nosso campo de batalha, o campo de batalha do diabo é a nossa mente, em primeiro lugar. Portanto, nós não devemos ser ignorantes a respeito dessa estratégia maligna. Tem que perceber o tempo todo. Então você toma atitudes, às vezes, automáticas, você tem que parar e perceber, isso está me levando mais para perto de Deus? Ou está me afastando do plano de Deus para mim? Está aumentando a minha fé nas promessas dEle? Ou eu estou andando mais em incredulidade? Perceba, estou em ataque maligno. O que você precisa fazer? Posicionar. 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, a palavra diz assim, o apóstolo Paulo, ele dizendo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O apóstolo Paulo está ensinando para a igreja sobre perdão, mas ele diz o seguinte, nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás, não podemos ignorar as obras dele, os ataques dele, as coisas que ele faz. Não podemos ficar natural demais e também não devemos andar em misticismo, mas nós devemos ficar atentos, porque Satanás não pode alcançar vantagem em você, porque se ele alcança vantagem em alguma área, ele ganha terreno, e ele veio para roubar, matar e destruir. Não podemos viver uma vida então vitoriosa com os nossos olhos espirituais fechados. Eu quero hoje que você abra os seus olhos espirituais, tenha discernimento de espírito. Como que eu posso identificar um ataque espiritual? Lá no livro de 1 Reis, no capítulo 18, conta a história, que é muito conhecida, de uma batalha que aconteceu no Monte Carmelo. Foi uma batalha espiritual, que aconteceu ali fisicamente, no meio físico, amém? Foi a batalha de um homem de Deus, um profeta do Senhor, Elias, contra os profetas de Baal, que é um demônio, que é um espírito maligno. Então o que aconteceu? Que o povo de Israel estava desviado, e eles estavam presos na idolatria, porque a liderança de Israel, o rei Acabe e a sua esposa Jezabel, eles eram malignos, idólatras, ela era idólatra. E o povo estava desviado, estava sem liderança que conduzia eles para Deus. Olha para mim. Eles estavam presos nos seus próprios caminhos e esqueceram, tiraram os olhos de Deus, entraram na idolatria. Então Deus levanta esse profeta para poder trazer o povo de volta para a presença de Deus. E ali ocorre um desafio. Elias, ele desafia os profetas de Baal, ele desafia na verdade o rei, para que ele chame os profetas e ali se faça um sacrifício. Eles iam sacrificar o ídolo deles e Elias ia sacrificar a Deus, e quem respondesse era o verdadeiro Deus. Eles pegaram um sacrifício, colocaram ali, ficaram o dia inteiro, até amanhecer o dia, no outro dia até meio-dia, invocando, e não aconteceu nada. Elias pegou o sacrifício, colocou ali no altar, restaurou o altar, fez um altar, colocou o sacrifício ali no altar, um animal sacrificado, mandou derramar água em cima, fez um rego de água em volta para empoçar a água, um rego de terra, né, encheu de água, orou e choveu e desceu fogo do céu
e naquele dia Deus honrou Elias, e Deus mostrou que ele era Deus. O povo então caiu de joelho, os profetas de Baal, que eram falsos profetas, era tudo enviado do diabo, naquele dia foram exterminados. Quem entendeu isso? Um grande milagre, foi um grande sinal do céu, e é uma coisa extraordinária que eu nunca vi na minha vida, e que se eu visse, eu não sei se eu ficava em pé não. A questão é que você fica achando que a vida espiritual, ela é o tempo todo extraordinária, e como você não experimenta o extraordinário o tempo todo, você desanima. Mas a Bíblia não diz que a vida cristã é extraordinária, ela é sobrenatural. O extraordinário é algumas vezes que acontece. Eu já experimentei coisas extraordinárias, que foi além do que eu podia imaginar e aconteceu. Você também deve experimentar, Deus tem coisas extraordinárias para você. Mas chover fogo do céu não é todo dia não, filho. Não é uma coisa que acontece todos os dias. Em poucas passagens da Bíblia, em poucas circunstâncias. Alguém está comigo aqui? Você tem que entender que a vida cristã é sobrenatural, é andar no sobrenatural. Sobrenatural é além do natural, você não está preso pelo natural mais. Deus vai te dar coisas além do seu natural. Mas a grande batalha não aconteceu lá em cima do monte, aconteceu depois. Porque o apóstolo Tiago diz que Elias, ele era homem como nós. Tinha as mesmas tentações e as mesmas fraquezas que nós. Então, ele era uma pessoa normal, que experimentou coisas extraordinárias. Mas logo em seguida, no capítulo 19, diz que a esposa do rei Acabe, Jezabel, ficou sabendo do que aconteceu, o rei contou para ela, e ela então ficou irada, e ela jurou que ia matar Elias. Jurou Elias de morte, e muitos acreditam que a grande batalha foi ali, Elias com os profetas, mas não foi. A batalha aconteceu depois, de Elias contra um ataque maligno na sua própria mente. Ele recebeu um bombardeio na mente dele, ao ponto que ele chegou a desejar a própria morte. Alguém está comigo? Amém. Aleluia. 1 Reis, capítulo 19, verso 3. Eu vou abrir aqui e você acompanha. 1 Reis 19, verso 3. Vou ler o verso, a partir do verso 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida, como fizesse a cada um deles. A Jezabel ficou endemoniada, e ela mandou uma mensagem para Elias, falando que vai, custe o que custar, Deus pode vir aqui, mas Ele não vai me segurar. Amanhã eu vou fazer com você o que você fez com os meus profetas. Verso 3, ela mandou uma mensagem, ela estava sendo enviada pelo diabo, para mandar uma mensagem ali, de ameaça. Quem está comigo? Amém. Fala, o diabo é o acusador. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Fala, ali deixou o seu moço. Aconteceu duas coisas em seguida. Primeiro, ele ficou com medo. Ele ouviu a mensagem de Jezabel, ela era terrível mesmo, essa mulher. Misericórdia, ela mandou um mensageiro, o homem saiu correndo, mas não é qualquer homem não, ele fez chover fogo do céu. Tinha 400 homens enfrentando ele, ele não teve medo. E tinha uma mulher brava enfrentando ele, e ele saiu correndo. Casa com uma mulher de Deus, pelo amor de Deus, irmão. Não casar com uma mulher ímpia não, que você está lascado. Ele ficou com medo, ele fugiu para salvar a própria vida. E a palavra de Deus diz que ele chegou numa cidade chamada Berseba, e ali ele deixou o seu moço. O moço era o discípulo, porque todo mestre anda com discípulos, e o discípulo ele é um auxiliador do mestre. O discípulo, no Velho Testamento, os discípulos, você vai perceber que eles fazem um papel do Espírito Santo. Sempre que vai falar dos profetas com seus discípulos, eles estavam fazendo um papel do Espírito Santo, de conselheiro.
de ajudador. Ele então deixou o discípulo e seguiu sozinho. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Ele foi para o deserto. Decidiu ir para o deserto, caminho de um dia, e veio e se sentou debaixo de um zimbro, que é um arbusto, e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre a pedra em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu, tomou, tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? A palavra do Senhor veio. Não está dizendo que o Senhor foi a palavra. O Senhor falou pela palavra, de uma forma intuitiva, pela intuição do Espírito. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor. Fala: eu tenho sido zeloso. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuraram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai, põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso. Fala: extremo zeloso. Pelo Senhor, Deus dos exércitos, pois os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. Disse o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. E a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Fala aleluia. Aqui aconteceu a verdadeira batalha. Abra os seus olhos, firme aí na cadeira, expulsa essa sonolência em nome de Jesus, que é o capeta que está querendo te tirar daqui. Fala aleluia. Vou te explicar aqui o que aconteceu na vida de Elias. Esses sintomas de um ataque espiritual que você passa e nem sabia que era um ataque espiritual. Agora você vai descobrir o que é para posicionar e para poder fazer a vontade de Deus se cumprir na sua vida. Vida abundante, frutificação abundante. No verso 2 diz que então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, e ela ameaçou que ia matar Elias. E a palavra diz que Elias, no verso 3, temendo, pois, Elias, ele ficou com medo. O primeiro ataque que acontece, o inimigo sempre vem com acusações nos nossos pensamentos. É sempre com acusações. Ele te acusa na sua mente, na primeira pessoa, como se fosse você pensando, e essas acusações vão gerar em você medo. Tive um sonho, será que é de Deus? Não sei se é de Deus ou se não é. Como é que você acordou? Acordou com medo. Se é com medo, é um ataque maligno. Veio um pensamento na minha cabeça, o que você sentiu? Senti medo, é ataque maligno. Entrei no carro para viajar, veio um pensamento, fiquei com medo, é ataque maligno. Todas as vezes que o diabo ele quer te prender, ele ataca no seu pensamento.
E o resultado é que você vai ter medo. Estão comigo? O medo é um sintoma do ataque. O diabo está te atacando, o resultado é que você tem medo. E o medo é fisiológico, ele é natural do homem. Numa situação de perigo, o seu corpo fisiologicamente vai te colocar em atenção, e a primeira reação é medo. O problema não é o medo, é ficar parado com medo. Você tem que tomar uma postura. Amém? Amém. Tudo, na verdade, nos prende por causa do medo. Amém, irmãos? Então, o inimigo sempre vem com acusações na nossa mente. A nossa mente é inundada com pensamentos que produzem medo. E o diabo, ele ataca o tempo todo. Na sua empresa, que você trabalha como funcionário, na sua faculdade, você tem medo de ser reprovado, medo da prova, medo da matéria, medo de não saber fazer a matéria, medo de formar e não dar conta de exercer a profissão, medo de formar e não conseguir emprego, medo de fazer a entrevista e ser reprovado. Sim ou não? Medo de da pessoa, você se declarar para a pessoa e ela dizer que não está nem aí para você, medo de declarar, entrar no relacionamento e não dar certo, medo de casar e dar errado o casamento, medo de engravidar, medo de nascer o neném com um problema, medo de nascer e você não conseguir sustentar. Que vida infernal. Estão comigo? Que meu sonho é viajar de avião, sento no avião, fica com medo. É ataque maligno. O primeiro sinal do esgotamento, então, o primeiro sinal de ataque maligno é um esgotamento espiritual. O diabo te ataca e você sente medo. Mas aconteceu alguma coisa diferente aqui. Porque esse homem era homem de Deus. Sentir medo é natural de todo homem. Por que que ele ficou com medo e fugiu? Aí eu vou te contar o que acontece no reino espiritual. Quando você decide ser usado por Deus, você é o canal, você é o instrumento. Não é você que faz alguma coisa, você é o instrumento de Deus. Mas ser canal de Deus exige de nós força, energia, vitalidade. Quando você decide ser um canal de Deus, você começa a orar, você jejua, você impõe a mão, você estuda uma palavra para falar para alguém, você testemunha. A unção, ela flui através de você. E você sente cansaço. Quem entende isso? Fisicamente. É um sinal de que a unção está fluindo. Quem está comigo? Ele tinha tido uma batalha. E ele estava muito cansado. Oração, jejum, batalha espiritual. Choveu o fogo do céu, filho. É o Senhor que derrama a graça. Mas teve o instrumento de Deus para chover fogo do céu. Esse canal chama Elias. Ele teve que ser um canal. Ele estava esgotado. E o inimigo veio com um ataque. Então ele fugiu, tentando se salvar. O que ele tinha que ter feito? Vou te contar o que você tem que fazer. Quando você se sentir esgotado, você tem que correr para o Senhor, não correr do Senhor. Amém. Ele correu do Senhor, ele correu para se esconder. Ele tomou a mesma atitude que uma outra pessoa tomou lá no jardim do Éden, Adão. Quando Adão pecou, ele saiu correndo para esconder de Deus. Mas ele não tinha pecado. Elias não tinha pecado. Mas ele estava com um ataque na sua mente. E ele se isolou. Está com um ataque na mente? Você está sendo atacado com pensamentos de medo, de desânimo, de desistência? Corre para o Senhor. Como, pastor? Vem para o culto. Sai da sua casa aí. Levanta desse sofá e vem para o culto. Para de fingir que é crente assistindo culto online. Verdade. Crente reúne, congrega, fica junto. Presta atenção, filho. Só nós que estamos nessa hipocrisia de usar máscara e ficar com distanciamento aqui. O povo está numa festa ali, agora que eu passei, está um em cima do outro lá. Passei lá na porta. A pessoa justifica que é a Covid, que diz que ela não está vindo no culto. Não é, é porque você está debaixo de ataque maligno. O diabo te prendeu. Você tem que correr para o Senhor. O corpo de Cristo vai te fortalecer e te sarar. A palavra de Deus liberada, a unção do ambiente vai te fortalecer. O primeiro sinal de esgotamento é esse isolamento espiritual que se manifesta com o isolamento físico. Pode lembrar, toda vez que você passa por luta, você tenta se isolar. Você para de atender as mensagens do seu líder, você para de atender a ligação, você foge do discipulado, foge da célula, foge do culto. É ataque maligno.
Ele está te conduzindo. Subitamente, esse ataque maligno vem e você se isola fisicamente. Quem entendeu isso? E acontecem outras coisas. Como você está debaixo de ataque maligno, você começa a ter dificuldade de orar. Você não consegue orar mais do como orava antes. Você estava até orando, agora você não consegue orar. Orar fica difícil. Jejuar, você nem pensa em jejuar mais. Congregar, estar junto com os irmãos, fica uma coisa difícil, porque agora é luta para você vir. Porque você cedeu a esse ataque na mente e se isolou. E toda pessoa que entra nesse processo, ele fala, não, não vou desviar de Deus, não. Deus está comigo no meu coração. Ou seja, já desviou. O capeta já entrou na mente do abençoado e ele já está longe da presença de Deus. O nosso compromisso, ele é testado. Pessoas chegam em você e falam, irmão, vamos, irmão, você é discípulo, irmão, vamos, não fica sozinho, não. E você, desanimadamente, foge dos compromissos. É o primeiro sinal. Você está debaixo de ataque espiritual e o diabo, o inimigo e seus enviados já conseguiram te enlaçar. Alguém entendeu? Amém. Verso 4. Ele, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se sentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte. Tem um outro detalhe que eu não falei aqui no verso anterior. Ele deixou o servo, ele ficou sozinho, isolamento físico. Agora, no verso 4, é o segundo tipo de ataque. Você começa a ficar confuso no propósito de Deus para a sua vida. Você perde o propósito, você perde a revelação de entender, por que eu vou para a igreja mesmo? Por que eu sou crente? Você começa a ficar em dúvida, por que eu sou crente? Esse negócio de ter que ir para a igreja toda semana, por que eu sou líder de célula? Por que eu faço parte de célula? Não, esse negócio de fazer cursão, para que fazer isso? Você começa a questionar aquilo que você está fazendo por causa de um propósito. Você é membro de uma igreja por causa de um plano de Deus. Existe um propósito. Você está como um irmão de um discipulado, fazendo parte de um discipulado, sendo um líder, porque existe um propósito a ser alcançado. Você, às vezes, é um líder, um discipulador ou um pastor por causa de um propósito. Você é crente e Deus te chamou para ser médico, é por causa de um propósito. Você é crente, é filho de Deus, Deus te chamou para ser funcionário público, tem um propósito por trás. A vida sem propósito, ela não tem sentido. Existe um plano de Deus. Agora, só existe propósito quando você entende identidade. Quem eu sou. Quando você entende quem você é, você vai entender por que você existe. E aí tudo fica leve, porque as coisas que são segundo a vontade de Deus, elas duram eternamente. Mas as coisas da alma, elas são passageiras. Eu sou filho amado de Deus. Sou fruto do sonho de Deus. Deus sonhou comigo antes do mundo existir. Ele me criou porque Ele desejou ter relacionamento comigo. Ele desejou ter um relacionamento tão íntimo ao ponto de ser um relacionamento de um papai com um filho. E não apenas estar comigo, mas Ele projetou estar em mim. Num nível de intimidade tão grande que não existe outro nível de intimidade como esse. Dele estar comigo, morando dentro de mim todo o tempo e eu estar com Ele todo o tempo. Eu sou o filho amado de Deus. E eu fui criado com um propósito. O propósito da minha vida é expressar o meu irmão mais velho, Jesus Cristo. Ser a expressão dele nessa terra e em todo o universo e representar ele aonde eu estiver. Eu vou chegar num lugar e só de eu estar ali vai acontecer alguma coisa. Porque eu sou a expressão de Jesus e eu represento Jesus. Quando eu abrir a boca, coisas vão acontecer. Pode vir e me procurar. Quando eu abrir a boca, coisas vão acontecer na sua vida. Não me passa raiva, porque também se eu abrir a boca, você está lascado. Pode crer, filho. Porque eu acredito na minha identidade, eu entendo esse propósito. E as coisas vão contribuir para isso. Eu tenho alguém ao meu favor, fazendo com que tudo contribua para isso. É o Pai de Jesus Cristo, que agora também é o meu Pai.
E que Ele quer cada dia me alargar mais nesse entendimento, para cada dia eu poder expressar mais Jesus e representar Jesus na terra. Mas daí você pensa, é porque o senhor é pastor. Não, filho, é porque eu creio em Jesus. É para todos nós. Quem entendeu isso? E eu vou te dizer, eu estou pastor aqui, estou vivendo como pastor. Mas antes de ser pastor, eu sou filho amado de Deus. Para sempre, eternamente serei um filho amado de Deus. Diga aleluia. Aleluia. O ataque maligno te tira do propósito de Deus. Elias, depois de derrotar esses profetas, ele tinha que assumir uma posição de liderar a nação. Ele tinha que assumir a frente, liderar a nação para ser restaurada. Os profetas falsos foram desmascarados. O rei idólatra foi envergonhado. A mulher do rei, a Jezabel, também seria desmascarada, envergonhada. Os dias dela estavam contados. O Senhor levantou Elias, ele tinha que assumir a frente, assumir a liderança do povo, restaurar a nação, apregoar o ano aceitável do Senhor, proclamar a vinda do Senhor Jesus, estabelecer o reino de Cristo naquela nação. Mas um ataque, ele estava enfraquecido, ao invés de correr para Deus, ele correu de Deus. E a palavra de Deus diz que ele foi ao deserto. Não foi Deus que enviou ele para o deserto, ele decidiu ir para o deserto. E acontece com você do mesmo jeito conosco. Nós somos atacados, nos isolamos e nós, pelos nossos próprios pés, encaminhamos para o deserto. Deserto é lugar de tratamento. Deserto é lugar que o sol é quente, que a água é pouca, que a sede é grande, que a luz é forte. É um lugar de cansaço, é um lugar onde não tem descanso. Ele foi para o deserto. Caminhou no deserto por um dia, até que sentou lá debaixo de um arbusto, e ele pediu para si a morte. Porque no deserto, você perde o prazer de viver. Durante um ataque espiritual, as pessoas frequentemente ficam confusas. Porque o diabo tira você do propósito. Por que eu sou líder? Por que eu sou crente? E você começa a vir por vir. Todos os dias você tem que vir para o culto, porque você é filho de Deus. Essa é a sua casa. Aqui é o ponto de encontro com a sua família. E aqui você vai ser fortalecido em conhecer o Senhor Jesus. E aqui você vai cada dia ser renovado no propósito da sua vida, que é se parecer com Ele e representar Ele aqui na terra. Tem muito líder que não sabe o que é líder. Quando você sai do propósito, você entra no deserto, a célula não cresce, não tem discípulo, não frutifica, porque no deserto não tem fruto. No deserto não tem crescimento. Você fica preso. E o que aconteceu? É só porque você, atacado no seu pensamento, ficou confuso no seu propósito de vida. Você tem que ter claro a cada dia, a cada instante, a cada momento, quem você é em Cristo. E por que Ele te colocou nessa terra. Sua profissão não é propósito de vida, filho. Porque vai passar. Existe um propósito maior, que é expressar Cristo para toda a eternidade, para o sempre, e representá-lo. Quando você falar, é Cristo falando, Ele vai te usar. Quando você autorizar alguma coisa, vai ser autorizado no céu. Quando você desautorizar, vai ser desautorizado. Quando você proclamar, os anjos vão dizer amém. O Pai vai liberar e as coisas vão acontecer. Mas propósito só acontece na sua vida. Você só entra nesse propósito quando você entende a sua identidade, quem você é. Esse homem era homem de Deus, mas ele esqueceu que era homem de Deus. Ele fugiu do propósito da vida dele. E ele foi para o deserto. Toda vez que você sai do propósito, você vai para o deserto. Alguém entende? Por causa dessa confusão, as pessoas facilmente tomam decisões erradas. Jesus também foi para o deserto. Alguém pode dizer? Foi, mas ele foi no deserto impelido pelo Espírito Santo. Ele foi batizado, ficou cheio com o Espírito Santo impeliu ele para o deserto. Por que Jesus foi para o deserto? Aquele deserto de Jesus foi para ele ganhar intimidade com o Pai. No deserto você vai ter intimidade com o Pai. Mas se você for pelas suas próprias pernas, vai ser sofrido. Mas se você for impelido pelo Espírito, vai ser fortalecedor. No final do deserto de Jesus, ele teve um confronto com Satanás, e Satanás perdeu.
Mas quando você vai para o deserto, você passa por um processo, pelas suas próprias pernas, de sofrimento, de confusão, e alguns não conseguem sair de lá. Ficam presos. Você começa a se esgotar, perde até a perspectiva do futuro. Isso que é chamado. Eu quero te dizer que aqui tem muitas pessoas, dezenas de pessoas que têm chamado de Deus. Alguns para ser pastor, outros para ser integral na obra de outras formas, como profeta, como evangelista, como mestre na casa de Deus. Muitos com chamado pastoral aqui, muitos aqui nessa igreja estavam aqui de manhã, estão aqui hoje e perderam a perspectiva do futuro. Vocês olharam para si mesmo, foram oprimidos, saíram da posição, entraram no deserto, estão sentados. Você está sentado, está no lugar errado. Você não tinha que estar sentado. Estou falando para todos aqui que Deus já te falou que você tem chamado. Você não devia estar sentado. Você está na posição errada. O Senhor vai voltar e Ele não vai se alegrar com você sentado. Você devia estar em pé pregando aqui comigo. Essa igreja deveria ter mais lugares de reunião, deveria ter mais células, mais discipulados, mais pastores, mais vidas sendo salvas, mais vidas sendo restauradas, mais crianças sendo tiradas das garras do diabo, mais jovens sendo salvos, e você não está assumindo sua posição. A responsabilidade não é minha, ela é sua. Você tirou os seus olhos do chamado que Deus deu para você. Você existe para isso. E você se acomodou, está achando que a sua profissão é chamado. Não é. Sua profissão vai passar. Ela é subsistência. É uma forma que Deus providenciou para você ter abundância. O seu chamado é em Cristo. Amém. Você foi chamado como filho amado para expressar o Senhor Jesus e representar o Senhor Jesus aqui na terra. Quem está comigo? Amém. Todo mundo vai ser pastor? Não, lógico que não. Mas tem irmão aqui que é empresário, tem irmão aqui que é profissional liberal, tem irmão aqui que é funcionário de empresa e que não está cumprindo o seu chamado. Você deveria ser um empresário que expressa Cristo lá na sua empresa e ser um referencial de cristão, e as pessoas olharem para você e falar: eu quero Cristo. E você devia estar sendo um instrumento para estar cheio de empresários aqui na igreja, que estariam buscando o Senhor por causa da sua vida. Ah, mas e aí? Médico, engenheiro, advogado? A mesma forma. É uma subsistência que Deus te deu. Mas lá você tem um chamado. Você é um médico que lá onde você está, você representa Jesus e você expressa Jesus e você tem a autoridade de Jesus e as pessoas começam a converter. Estaria cheio de médicos aqui. Você ia estar na sua célula cheio de pessoas que convivem com você. Mas você cruzou os braços e acha que está cumprindo a vontade de Deus. Não está. Quando você começa a se esgotar, você perde a perspectiva do futuro que Deus sonhou para você. Você se esquece dos objetivos de Deus. Você fica querendo desistir. Alguém está comigo? Amém. Verso 4. Pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Terceiro ataque do diabo, maligno, na vida de Elias. Ele perdeu a paz de viver. Ele não tinha mais paz na vida. O inimigo bombardeou de tal forma que ele agora está esgotado, esgotamento espiritual, se isolou, saiu da vontade de Deus, perdeu a perspectiva de propósito de vida, e agora, quando você sai do propósito, você não tem paz no coração. Você perde a paz de viver. O inimigo bombardeou e bombardeia nossa mente com vários pensamentos e tentações, nós saímos da posição, sair do propósito de Deus e perder a paz. Porque você, quando perde a paz, você perde tudo. Porque o homem de Deus, ele anda em paz todo o tempo. É o sinal de que você está dando os passos junto com o Senhor. O Espírito Santo está dentro de você, mas quando você faz a sua vontade, você perde a paz. Quando você faz a vontade de outros, você perde a paz. Mas quando você faz a vontade do Senhor, em todo tempo você anda em paz com Deus. Todo tempo. Porque você anda fazendo a vontade do Senhor. Quando você sai do plano de Deus para a sua vida, Ele te deu um chamado, Ele te deu um propósito lá atrás, e você se embaraçou no meio do caminho, deixou isso para trás, você não tem paz. Seu coração fica sempre com uma insatisfação. Você acha que vai suprir isso trabalhando?
Você acha que vai suprir isso construindo patrimônio, viajando, saindo de férias, conhecendo novos lugares, comendo comida gostosa? Você acha que vai suprir isso relacionando, casando, tendo filho? Mas lá no final, você vai ter uma frustração, porque nada disso supre o nosso coração. Nosso coração é suprido quando nós cumprimos o plano de Deus para a nossa existência. Elias era um homem de Deus, era um profeta de Deus, e ele disse ao povo, falou o ensino, pregou, mas o povo não ouviu. O povo continuou desviado. Então ele se frustrou. Ele estava ensinando e pregando, mas o povo não estava mudando. E ele se sentiu debaixo de condenação, se sentiu incompetente. Ele se sentiu responsável, culpado do povo não ter mudado de vida. E ele fala, eu não sou melhor que meus pais. Quem eram os pais de Elias? Não é o pai e a mãe, genealógico. São os antepassados. Os antepassados de Elias estavam desviados. O povo estava desviado antes de Elias. Então ele fala, eu não sou igual a eles, eu não estou fazendo a vontade de Deus, eu não estou cumprindo o plano de Deus. Quando você sai da vontade de Deus, você tem essa sensação de frustração, que não está cumprindo a vontade de Deus, você perde a paz do coração. Alguém entende? Eu não sou melhor que os meus pais. Durante o ataque espiritual, o inimigo usa uma variedade de situações para oprimir a sua mente e trazer frustração. E aí entra na vida de muitas pessoas que até decidiram servir a Deus, decidiram estar juntos e já tiveram intensamente orando, buscando o Senhor, são filhos, são zelosos, são filhos de Deus, são zelosos, já decidiram ter compromisso, mas frustraram no meio do caminho. Frustrou com o discípulo, com as pessoas que você investiu, que te abandonou, frustrou no casamento, frustrou com o filho, frustrou com a liderança, frustrou com a igreja, frustrou, teve frustração e agora você está paralisado. O inimigo te trouxe circunstâncias, você teve frustração, agora você não está mais no propósito de Deus. A frustração consigo mesmo é um outro ataque maligno. Você começa a achar que não é para você esse negócio de chamar, não é para mim. Vou continuar a minha vida aqui, vou servir a Deus. E alguns caem no engano e falam assim, você é mantenedor da casa de Deus. Filho, ser mantenedor da casa de Deus é obrigação de todos nós. De todo filho. Não existe esse ministério. Não, meu ministério é ser mantenedor da casa de Deus. Esse ministério é de todo mundo. Mas além de ser mantenedor, Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer a sua vida. Seu dinheiro quem quer é a igreja. A igreja precisa do dinheiro dos membros para cumprir os seus projetos. É assim que Deus fez. Ele colocou os membros e dá recursos para os membros para que a igreja cumpra os seus projetos. Porque a igreja é a casa de Deus. É onde Deus é pregado, é onde o evangelho é falado, é pregado. Deus quer a sua vida. Não apenas o recurso. Não, mas eu estou frustrado. Deus sim, igreja não. Não quero compromisso agora. Eu olho para os homens, eu fico decepcionado, pastor. E eu não quero passar pela experiência. Eu vejo o senhor aí com os irmãos, e tanta luta, e eu não quero passar por isso. Quem foi o demônio que falou para você isso? Eu te desafio a falar uma vez que eu sentei com algum membro dessa igreja para contar as minhas lutas. Nunca contei para ninguém as minhas lutas, porque as minhas lutas acontecem porque eu estou numa guerra. Eu tenho consciência disso. Elas não vão passar enquanto o Senhor Jesus não voltar para estabelecer o seu reino. Não é luta pessoal. Minha luta é espiritual. Eu estou edificando um reino. Amém. Esperando o meu Senhor vir para tomar posse desse reino. Mas alguns justificando, saíram do propósito porque estavam frustrados consigo mesmo. Uma pessoa debaixo desse peso sente-se no limite e se enche de angústia, de ansiedade, não consegue se dispor. Elias estava assim, ele disse, eu não passo de uma pessoa fraca como meus pais eram. Eu sou como os meus pais, não sou melhor do que eles. O que ele estava dizendo na verdade é, eu não sou ninguém. Você já falou isso? Eu não dou conta, eu não tenho tempo, eu não consigo. Eu não tenho capacidade, eu não tenho habilidade.
Você frustrou consigo e está justificando. Preste atenção. O Senhor só te chamou porque você não é capaz. O Senhor só te chamou porque Ele sabe as suas fraquezas. O Senhor só te chamou porque você em si mesmo não tem capacidade de fazer uma obra que só Jesus é capaz de fazer. Por isso que Ele te chamou. Os capacitados, aqueles que são os melhores, estão lá fora. Eles vão ter que passar por um processo muito mais demorado e doloroso, de abrir mão de si mesmo. Quinto ataque foi esgotamento físico. 1 Reis 19, verso 5. Fique atento, já estou finalizando. Fala amém. Amém. Verso 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Ele cansou, esgotou fisicamente. Quinto ataque do inimigo. Você vai sentir no seu corpo o ataque maligno. Ele começa com esgotamento espiritual. Ele tira você do propósito. Você tem confusão do propósito de vida. Você não é líder de célula para ser líder. Muda a sua cabeça, líder, em nome de Jesus. Você é líder para expressar Jesus Cristo e representar Jesus. Você ainda está nesse nível de líder de 5, 6, 10 pessoas, mas Deus quer te dar um nível de milhares de pessoas. Você tem que entender o propósito, mas só entende propósito quem tem identidade. Dá para ver quem é um irmão que tem identidade. Ele muda. Quando ele vai adquirir identidade, ele muda o jeito de andar, ele muda o jeito de falar, ele muda o comportamento, ele muda o jeito de vestir. Ele assume identidade. Quando tem uma competição de futebol e vai ter disputa nos pênaltis, não sei se você consegue perceber, mas a maioria das vezes eu consigo perceber quem vai errar o pênalti, pelo jeito que ele caminha para bater o pênalti. Aquele que já foi conquistado na mente que ele vai errar, ele caminha de um jeito derrotado, e ele erra mesmo. E um bom goleiro, ele ganha o pênalti, não é porque ele defende, não é porque ele é excelente em defender, é porque ele ganhou a mente do batedor. Ele entra na mente do batedor e tira o batedor da posição, e ele defende. O diabo entrou na nossa mente e nos coloca uma mente de derrotado, e você fica preso na insignificância. Mas eu quero dizer que você é filho de Deus, e tem um plano de Deus a ser cumprido na nossa vida. E nessa noite o Senhor está querendo te dizer para você sair da sua posição e reassumir o propósito. Reassume o propósito, porque tem um plano para ser cumprido. A estratégia do diabo é esse caminho. Ele tira o propósito. Quando você sai do propósito, você perde a paz. Você se frustra consigo mesmo, porque você está fora do propósito de Deus. Você perde a identidade. E você tem esgotamento físico. Começa a cansar. Você já sentiu isso? Eu estou tão cansado, eu queria até orar, mas eu estou tão cansado, não dou conta de orar. É preguiça, às vezes é preguiça mesmo. A maior parte das vezes é preguiça. Mas muitas vezes é um ataque. Você está debaixo de uma opressão maligna e não está conseguindo nem levantar para fazer uma oração. Nem na cama às vezes você consegue falar e suspirar e orar. Ele deitou e dormiu. Havia uma necessidade de renovo, de vigor, uma falta de energia, falta de vitalidade, uma sonolência, um cansaço. Por isso que eu te falo, não aceita dormir no culto. Essa sonolência é ataque maligno. Eu tenho muitos testemunhos aqui de irmãos que dormia. E aí ele decidiu posicionar, entrar na identidade e assumir o propósito. E não dorme mais. Não dorme, mas vem para o culto e não dorme. Pastor, mas eu não consigo. Vem dormir aqui. Dorme em casa não, dorme aqui. Mas estando aqui eu tenho que te dizer, essa sonolência é ataque maligno. Essa falta de energia, de vitalidade, esse cansaço muitas vezes é resultado de um ataque que está prolongado. Seu corpo sente o ambiente espiritual. Da mesma forma que quando eu sou usado por Deus, eu sinto cansaço no meu corpo. Quando o inimigo me ataca, eu também sinto cansaço. Eu percebo no meu corpo. Evidentemente, podemos sentir lentidão, cansaço, por causas naturais. Mas você tem que perceber como é que esse cansaço é um ataque maligno. Quando esse cansaço está me tirando de cumprir o propósito de Deus para a minha vida,
é um ataque maligno. Às vezes eu estou cansado, mas eu me levanto e venho. E aí na hora que você está aqui orando, você está servindo ao Senhor, o cansaço vai embora. Depois quando você para, cansado demais. Mas quando o cansaço está ao ponto de que te impede de cumprir o plano de Deus para você, você não consegue entrar nesse plano, fazer a vontade de Deus, você está debaixo de ataque maligno. Quem entendeu? Sexto ataque é um forte desejo de desistir. Começa a vir pensamentos de desistência e desejo de desistência. Todo crente que nasce de novo tem um propósito a ser cumprido. E ele também experimenta dons, porque Deus não te deixa na chapada. Fala para o irmão do lado aí, Deus não te deixa na chapada. Se Deus te dá um propósito, Ele vai te dar dons, Ele vai te dar unção, Ele vai te dar habilidade, Ele vai te dar recurso, pessoas. Não entendo que a minha célula não tem ninguém, não tem discípulo. É porque você é um líder que não entende identidade, não entende propósito. Então, quando você não entende propósito, Deus não tem como dar pessoas para cumprir o propósito. Quando você entender quem você é e entender o propósito de Deus para essa célula, para essa vida sua, Deus vai dar tudo que é preciso, inclusive vidas. Tudo que é necessário para cumprir esse chamado que Deus te deu. E quando nós vivemos de acordo com esse chamado de Deus, nós vamos experimentar a abundância. A abundante graça existe no propósito que Deus tem para a sua vida. Prosperidade, riqueza. Você está gastando a sua vida para adquirir patrimônio. E todo o patrimônio está contido no propósito que Deus tem para você. Entre no propósito, Deus vai te dar o recurso. Felicidade, desejos realizados. Por isso que o inimigo faz tudo para tirar você desse destino final, que é cumprir o plano de Deus e te prender na sua vida natural. E aí como que ele te faz? Como que ele faz? Ele gasta a sua vida para você viver a vida natural. Você vive vivendo a vida natural, ele gasta a sua vida, você não cumpre o plano dele. Verso 9, 1 Reis 19, verso 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? Um forte desejo de desistir, de tal forma que Elias decidiu entrar numa caverna e se esconder. Eu vou te contar o que estava acontecendo aqui. Elias estava deprimido, um ataque na alma tão grande, fisicamente, espiritualmente esgotado, emocionalmente, fisicamente. Ele entrou na caverna para se esconder, para não ver ninguém, para não conversar com ninguém. Teve uma outra pessoa também, que a Bíblia diz que se escondeu na caverna. Nós conhecemos como homem segundo o coração de Deus, Davi. Jesus vem da raiz de Jessé. Ele é filho de Davi. Davi é alguém muito importante. Mas teve um momento na vida de Davi que ele estava tão esgotado, ele estava sob ataque maligno. Saul estava perseguindo ele teve que fugir, ele teve que abandonar tudo e fugir, esconder os pais e fugir. E ele estava tão esgotado que ele foi parar no território inimigo, na casa do rei inimigo, para se esconder lá na casa do rei inimigo. Quando ele chegou lá, alguém falou: esse daí é Davi, o de Israel, que mata os filisteus. E ele estava na casa do rei. E Davi pensou: lascou. Mas ele estava debaixo de um ataque maligno tão grande que ele usou uma estratégia. Ele começou a subir nas portas e babar, fingindo ser doido. Ele começou a babar e subir nas portas, pular em cima das portas. O rei olhou e falou: esse cara está doido. Será que não tem muito doido nesse país? Não, vocês trazem mais um para mim? Para que vocês trouxeram esse doido para cá? Pega esse doido e manda embora daqui. Davi sai de lá e ele vai para uma caverna de Adulão. O que ele foi fazer? Se esconder. Estava debaixo de ataque maligno, estava perdendo o propósito, estava cansado e esgotado, fora da vontade de Deus. Só que o Senhor, Ele gosta de entrar nas cavernas e encontrar aqueles que são chamados dele.
Nesse dia o Senhor entrou lá na caverna que Elias estava e foi conversar com Elias. Com Davi ele também entrou, ele começou a mandar pessoas para dentro da caverna, quebrados, endividados, pessoas amarguradas, com a vida destruída. Do mesmo jeito Deus quer fazer conosco. Ele quer entrar na sua caverna, filho, mudar a história da sua vida, curar a sua vida, restabelecer o seu propósito de vida. E Ele quer fazer mais, porque Davi, ele foi acumulando tanto de gente derrotada, tanta gente doida, derrotada, gente que estava quebrada, endividada, amargurado. Chegou uma hora que ele falou: eu tenho que fazer alguma coisa aqui, senão eu vou ficar igual eles. Mas já estava. Ele pega e começa a falar louvores para o Senhor. Bendirei o Senhor. Ele começa a bendizer o Senhor. Salmo 34. E ele começa a bendizer o Senhor. E aí chega um momento que ele fala assim: vocês todos, fica de pé, vamos lá, vamos bendizer o Senhor também comigo. E ele ensinou aquele povo a ser curados. E sabe o que aconteceu? Aqueles homens se tornaram os valentes de Davi, o exército mais poderoso que teve em Israel. O Senhor fez uma obra porque alguém decidiu voltar para a vontade de Deus. 1 Reis 19:10. O Senhor então se manifesta na vida de Elias. Ele respondeu: o que está fazendo aqui? Elias respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os seus altares, mataram os profetas à espada. Eu fiquei só e procuram tirar a minha vida. A quarta luta, o quarto ataque maligno é te trazer um convencimento de que você é justo por si mesmo. Chama justiça própria. O quarto ataque maligno é você começar a se achar cheio de merecimento, cheio de razão, cheio de motivos. Você começa a andar na justiça própria. Olha o que ele falou: tenho sido zeloso pelo Senhor, eu tenho feito as coisas para o Senhor, mas as pessoas não estão te ouvindo, ninguém quer saber, e eu sou zeloso e o Senhor não fez nada, eles estão querendo me matar agora. Autopiedade, tem dó de mim. Mas o Senhor, Ele não dá conversa para a justiça própria. Ele fala para Elias: sai daí, vai lá para fora. Eu vou falar com você lá fora. E Elias então vê um vento impetuoso vindo, derrubando as pedras. Vê um terremoto, um fogo, mas Deus não fala nada. E de repente, quando acalma tudo, vem um vento tranquilo. E o Senhor fala com Elias. E ele pergunta de novo: o que você está fazendo aqui? E Elias ainda não entendeu. E aí Elias fala no verso 14, ele fala: tenho sido extremamente zeloso. Justiça própria. Eu estou sendo zeloso, não estou sendo, é muito zeloso. Quem está comigo? O Senhor então diz para Elias: meu filho, volta agora para onde eu te chamei. Sai da caverna e vai para onde eu te chamei. Vamos começar tudo de novo. O diabo lança ataque espiritual para nos convencer que nós temos razão. Porque quando você começa a achar que tem razão, você vai justificar porque você desiste. O inimigo leva você a olhar para você mesmo, para suas obras, começar a se achar além do que convém. Você está fazendo muito, que você já fez muito para Deus, você já fez tanto, as pessoas não respondem, ninguém quer compromisso. Nós podemos perceber um senso de merecimento, de justiça própria, uma autopiedade. Sou o único que restou e eles ainda estão querendo me matar. O alvo final é levar o crente a desviar do plano de Deus. Esse é o alvo do diabo. E frequentemente nós começamos a olhar para nós com introspecção, nos examinar, e nós esquecemos do plano de Deus. Sabe, quando você cai na justiça própria, você esquece das palavras proféticas que foram liberadas na sua vida para te chamar. Você esquece da unção que Deus liberou, que você já foi usado. Quantas vezes você foi usado da unção?
Você esquece dos dons que manifestaram através da sua vida. Você começa a viver no natural. Você esquece das experiências espirituais que você teve, que foram profundas, que mudaram a vida de tanta gente. Você esquece, porque você começa a justificar. Mas tem um caminho de libertação. Deus tirou Elias dali. Qual que é o caminho, pastor? Primeira coisa, reconhecer. Eu estou sob ataque maligno. Eu quero voltar para o lugar que Deus tem para mim. Eu quero fazer o plano de Deus. Eu quero entrar no propósito de Deus. Eu quero cumprir o propósito de Deus. Quem diz amém por isso? Primeira coisa é isso. O inimigo não vai te deixar em paz, ele vai te atacar, mas Deus te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Você pode ordenar, o diabo vai parar de te atacar. Você vai posicionar e falar: Satanás, chega, acabou. Eu não aceito mais ficar paralisado. Eu quero me colocar agora, Pai, na posição que o Senhor tem para mim. Que seja feita a sua vontade. Segunda coisa, verso 6. Olhou e viu junto à cabeceira pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija d'água. Deus te dá sustento, alimento. O pão aqui não era um pão comum. Porque um pão que você come e tem energia para 40 dias é um pão espiritual, é o pão que desceu do céu. E o pão que desceu do céu é Jesus Cristo. Você tem que comer de Jesus. E você tem que beber da água do Espírito. Terceira coisa, verso 11. Deus diz para Elias: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Sai da posição, sai da caverna e se coloca diante de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Elias estava sendo exortado a buscar o Senhor. Como que eu faço isso? Venha orar. Sai da sua casa, junta com a igreja e vem orar. O Senhor vai te fortalecer. Sai da sua casa, vai para a célula e vai lá e ora. Esteja junto com os irmãos. Come o pão, bebe a água e ora. Perceba, terceira livramento de Deus, 1 Reis 12, 19, 12. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cício tranquilo e suave. O Senhor vai te responder com coisas simples. Não fique esperando coisas extraordinárias. O Senhor vai fazer coisas simples. Ele vai te dar pequenas respostas que você tem pedido. Pequenos sinais Ele vai te dar. A partir do momento que você posiciona, pequenos sinais vão acontecer. Negócios que estavam embaraçados vão ser desembaraçados. Portas se abrem. Coisas que estavam se levantando contra você são desfeitas. Ataques malignos caem por terra. Você começa a ter pequenos sinais de Deus. É o Senhor te dando um livramento. A promessa dele é que Ele vai fazer. Sabe que lá no deserto o povo viveu uma coisa sobrenatural. Todo dia chovia pão do céu. Imagina se você todo dia acordasse e tivesse pão no seu quintal, você não precisasse ir na padaria. Você ia ficar feliz? Olha, de ter o pão de graça eu já ia ficar feliz. Mas de ser do céu, aí que eu ia ficar mais feliz ainda. Mas Deus não tinha essa promessa. Essa não era promessa para o povo. Isso era suprimento. Qual que era a promessa, pastor? A promessa de Deus para o povo é: vocês vão entrar numa terra, vocês vão plantar e vão colher abundantemente. A promessa é: vai plantar e vai colher. Às vezes você fica querendo que caia do céu, mas o Senhor vai falar com você abrindo portas. Você vai plantar e vai colher. Coisas simples. E por último, restaure ao seu propósito. Verso 15, 19 verso 15. Disse o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Qual que é a última coisa? Você deve voltar para o chamado que Deus te deu. Hoje eu quero te convidar a voltar para o chamado que Deus te deu. Ficou perdido no meio do caminho, você foi atacado e você desanimou, você parou. Volta para o propósito. Entenda a sua identidade. Volta para o propósito de Deus. Volta para o caminho que o Senhor te chamou. Só que Ele diz que acontece algo. Tem uma obra a ser cumprida. Quando você volta para o plano de Deus, a unção vem sobre a sua vida.
tão abundante que você vai poder impor as mãos e transferir unção. Elias pensou que tinha acabado, mas Deus disse para ele: não acabou, volta, tem mais coisa para fazer, tem mais coisas para cumprir, tem mais propósito para ser cumprido, não é o fim, eu tenho mais coisas para fazer através da sua vida. E a maneira mais rápida de você derrotar o inimigo é sujeitando ao Senhor e resistindo ao inimigo. Você não tem que sujeitar esses ataques malignos, sujeita ao Senhor. E o que é que o Senhor está dizendo? Volta para o caminho, eu te chamei, volta para o caminho onde eu te chamei. O inimigo vai cair por terra, ele vai fugir. E a maneira de vencer o inimigo, o Senhor Jesus ensinou. Quando você abre mão de si para abençoar o outro, o Senhor te levanta. Quando você dá a sua vida, o Senhor te dá mais vida. Quando você encontra alguém e decide servir esse alguém, o Senhor te dá abundantemente. O chamado de Deus para nós é: volta para onde eu te chamei. Decida servir o Senhor. Use as suas mãos para servir, use a sua vida para servir. Quando você se coloca como servo, você vai ter um mantenedor, que é o próprio Pai de Jesus Cristo. Quem diz amém, fica de pé em nome de Jesus.